Voltando para a política, uma pesquisa do Instituto Paraná confirma o governador Tarcísio de Freitas na liderança à reeleição aqui em São Paulo. O repórter Matheus Dias, com os detalhes desses números, ele lidera em todos os cenários. É isso, Matheus, bem-vindo, boa noite para você. É isso mesmo, Thiago. Boa noite para você, boa noite a quem nos acompanha. Foram então 1.680 pessoas que foram entrevistadas para essa pesquisa em 86 municípios do estado de São Paulo. Eles então foram entrevistados em várias etapas. A primeira etapa era uma pesquisa que eles deixavam livre, uma pesquisa que eles chamam de espontânea. Eles perguntavam para os entrevistados em qual candidato eles votariam nas eleições para governador do ano que vem, mas os entrevistadores não colocavam nenhum nome ali para ser usado como base para os entrevistados. Eles deixavam bem livre para que os entrevistados falassem o primeiro nome que vem à cabeça. Nessa pesquisa, nessa primeira etapa, eles votaram em Tarcísio de Freitas com larga vantagem em relação aos oponentes. Tarcísio de Freitas, então, nessa pesquisa espontânea, apareceu com 18% das intenções de voto, enquanto o segundo colocado, Geraldo Alckmin, atual vice-presidente, aparecia apenas com 2%. Essa primeira etapa. Na segunda etapa, então, as pesquisas já eram mais direcionadas ali, essas pesquisas chamadas estimuladas, em que eles colocavam, então, os nomes. Foram 7 etapas diferentes. Na mais acirrada delas, elas colocaram Tarcísio de Freitas ao lado do próprio Geraldo Alckmin. Aí sugeriram os nomes, então, dos dois candidatos a governador para os entrevistados. Eles votaram em Tarcísio de Freitas com pouco mais de 48% dos votos, enquanto Geraldo Alckmin apareceu com pouco mais de 27% dos votos. Essa pesquisa mais acirrada até então do que os entrevistados votaram. Em outro ponto, eles trocaram o oponente. Aí sugeriram Fernando Haddad, atual ministro da Fazenda, no lugar de Geraldo Alckmin, para fazer a frente com Tarcísio de Freitas. Nessa etapa, Tarcísio também ganhou e com o dobro de votos do atual ministro da Fazenda. Tarcísio com 50% dos votos, 50,1%, enquanto Fernando Haddad aparecia com 25,1% das intenções de voto. O que chamou atenção é que tanto com Geraldo Alckmin quanto Haddad em segundo lugar, foi o nome da terceira colocada, Érica Hilton, então, possível candidata do PSOL. Ela apareceu nas duas pesquisas em terceiro lugar. Foram 7 etapas de primeiro turno. Tarcísio apareceu em 3, Thiago. No segundo turno, Tarcísio apareceu em 2. Em todas as opções, todas as disputas, o atual governador de São Paulo ganhou na contagem ali das intenções de votos desses 1.680 entrevistados, trazendo aí para a pesquisa que tem 95% de fidelidade, erros de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, fazendo com que o atual governador de São Paulo seja, sim, o favorito para a reeleição. O que resta saber é se ele vai tentar mesmo essa reeleição ou se pode encabeçar até uma disputa presidencial contra o atual presidente Lula. Esse cenário também foi colocado, e aí, tirando o nome de Tarcísio das pesquisas, quem aparecia na liderança era o atual prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, viu, Thiago? E essa pergunta, se ele sai ou não sai para a presidência da República, só saberemos em março, abril do ano que vem, a não ser que haja um anúncio muito antecipado. O Matheus Dias trazendo as informações do Instituto Paraná. Bom trabalho para você. Claro, quero girar aqui os nossos comentaristas, começando por você, Dora. Bom, em relação ao governador Tarcísio, a gente já falou muito. Quero te perguntar sobre os adversários. Chama a atenção a deputada Érica Hilton, o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, chega mais ou menos, mas também não ameaça. Fernando Haddad, outro nome cotado. Agora, tem o ex-governador Márcio França, que pelo menos nessas simulações não aparece, mas ele está bem ativo nas redes sociais, se posicionando, dizendo que ele é o adversário da esquerda, do centro-esquerda, que pode fazer frente ao governador Tarcísio. Dora? Pois é, mas nas pesquisas, outras pesquisas de outros institutos em que aparece Márcio Macedo, ele não aparece bem, mas o PSB, ele é o candidato do PSB, e o PSB que é o Alckmin na vice do Lula. Agora, uma pesquisa dessa, que mostra uma espontânea com 18%, é uma coisa, assim, para o candidato, para quem recebe esses 18%, é algo, e quase 19%, 18,6%, é uma coisa, um índice muito alto. Você tem na espontânea, tanto é que a gente vê que o Alckmin tem 2 na espontânea, sendo uma pessoa conhecida. Então, essa pesquisa, ela tem um peso grande em favor da reeleição.
tá certo? Da reeleição em São Paulo, porque mostra uma situação em que a direita continuaria no comando de São Paulo e ainda de quebra impediria o PT de conquistar esse lugar, o PT ou algum aliado, né? Agora, a questão é mais complicada e não depende só da vontade do Tarcísio, porque com todos os desgastes que ele tem tido nos últimos tempos, o governador ainda é visto pelo campo dele, pela oposição ao governo federal, como o melhor nome da oposição. E não, o grande trunfo que é apontado não é nem o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro, e sim o potencial que o Tarcísio de Freitas tem para atrair as forças e o eleitorado de centro, que são, como a gente vê numa eleição do jeito que está o país dividido, são fundamentais, decidem uma eleição. O centro decide uma eleição. Pois é, Vilela, me chama a atenção o ex-governador Geraldo Alckmin, né, como foi eleito muitas vezes aqui em São Paulo, mas talvez agora ele é visto em relação ao outro campo político que ele não pertencia quando ganhou as eleições. Eu lembro em 2014, quando ele ganhou no primeiro turno, ele só perdeu numa cidade que era Hortolândia. E aí chama a atenção da gente, né? Se ele efetivamente vier para sair e disputar o governo de São Paulo, e se tiver Tarcísio de Freitas pela frente, dificilmente ele poderia ter uma vitória como já teve outras vezes, né? Pois é, Thiago, o contexto agora é outro, é totalmente diferente. Geraldo Alckmin está com a sua imagem muito mais alinhada, muito mais associada ao presidente Lula, e isso acaba refletindo a diferença de votos que hoje tem nas eleições presidenciais, na disputa, no fla-flu presidencial, replicando isso um pouco para a lógica que a gente vê dentro dessa pesquisa no estado de São Paulo. Nesse sentido, me lembra um pouco quando a gente analisava, por exemplo, as pesquisas das eleições anteriores, de 2022, 2024, naquele primeiro momento sempre aparece um monte de nome que a gente sabe que não vai ser candidato. Eu estava pensando aqui que, no final das contas, esses principais nomes não vão ser candidatos, porque Tarcísio de Freitas, tudo indica que poderá ser candidato a presidente da República. Geraldo Alckmin é um potencial candidato a vice-presidente novamente na chapa presidencial. Haddad, que é o candidato do governo federal na outra pesquisa, também já tem se colocado como sendo não candidato. Então, no final das contas, esse é um quadro que ainda falta muita coisa, ele ainda está muito direcionado em relação ao que vai ser decidido nas candidaturas a presidente da República. E enquanto não se equacionar o quadro federal, não vai se definir o quadro da disputa aqui no estado de São Paulo. Mas o quadro federal só talvez depois do período de desincompatibilização, né? Isso fica para o começo do ano que vem, e lembrando que no campo da direita, pelo menos, há toda aquela questão, né? A pressão para que Tarcísio seja o candidato da centro-direita, muitos interessados, líderes partidários querendo que isso se concretize, o grande acordo que isso seria necessário para que isso fosse adiante, e a necessidade da bênção do próprio Jair Bolsonaro, que, segundo Valdemar, presidente do PL, é quem vai decidir para quem será dado o apoio do partido, que é a maior bancada no Congresso, um dos maiores partidos do Brasil, e isso também envolve fundo eleitoral, base, prefeitos, vereadores que farão campanha. Aqui em São Paulo, Tarcísio nadaria de braçada, estaria com muita tranquilidade para uma reeleição. Só um fato novo, muito relevante, poderia tirar dele a reeleição em São Paulo, e isso é possível na política. Lá na presidência da República haveria necessidade de uma grande aliança e um embate eleitoral com o presidente Lula muito mais acirrado.